Seja bem-vindo ao EGRcast, o podcast oficial da EGR Gym. Eu me chamo Valdênia Vasconcelos e aqui a gente conversa sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. No episódio de hoje, recebemos Amanda Valentim, ginecologista, que vai falar um pouco sobre os cuidados essenciais na saúde da mulher, como a atividade física pode ajudar e muito mais. Olá, doutora Amanda, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Tudo bem, Valdênia? Muito obrigada pelo convite. A EGR Gym, muito obrigada pela lembrança. É um prazer participar falando sobre saúde feminina, sobre promoção de saúde feminina. Muito obrigada. Nós que agradecemos pelo seu convite e pela participação aqui hoje. Para começar, doutora Amanda, fala um pouco sobre você. Quem é a Amanda Valentim? Como foi sua trajetória, sua história de vida? E por que você escolheu a ginecologia como especialidade? Bom, tá. Eu sempre quis ser médica, desde que eu me lembro, desde criança, assim, desde que eu tenho lembrança de alguma coisa. Acho que o sonho de ser médica me motivou a vida inteira. Sou de Paudalho e a vida inteira estudei em Carpina. E os desafios, né, de estudar no interior. Fui morar em Recife uma temporada, né, e fiz faculdade na Faculdade Pernambucana de Saúde, onde tive uma vivência muito interessante no IMIP, uma experiência incrível com professores maravilhosos. E foi durante a faculdade, durante a graduação, que surgiu essa paixão pela saúde feminina. Existia um módulo chamado Concepção, Crescimento e Desenvolvimento, onde a gente começou a estudar as adaptações que o organismo materno faz para receber uma gestação e de como tudo muda no corpo da mãe para abraçar, para viver aquele momento, né, tão peculiar. E aquilo me apaixonou. Eu fiquei deslumbrada com aquele universo. E nas práticas, quando a gente começa a ter cuidado, o contato com a gestante, com a saúde feminina, o quanto que intervenções pequenas impactam positivamente na saúde feminina, isso aí consolidou ainda mais a minha decisão. E aí, no final da graduação, ainda flertei um pouquinho com a cardiologia, mas aí, na hora da inscrição da prova da residência, eu fiz, não, a minha paixão é a saúde feminina, é a ginecologia e obstetrícia, então vamos em frente. E aí segui, fiz residência médica no CISAM, na UPE, e aí já se vão 13 anos de história, né? 13 anos de medicina e de saúde feminina, que desde que me formei já entrei na residência, e são 13 anos vivendo eh, essa experiência, essa aventura. E cada dia mais essa paixão aumenta, né? Acho que quanto mais a gente vai impactando a saúde das mulheres, impactando a vida das mulheres Uhum. com pequenas intervenções, a gente já se satisfaz como pessoa, como profissional, e aí seguimos. Já puxando esse gancho da gestação, eu acredito que muitas mulheres têm dúvidas se pode treinar durante a gravidez. O que você fala para essas mulheres que têm essas dúvidas? É seguro? Quais medidas elas precisam ter cuidado, né, durante o treino? Conta pra gente. Bom, é um mito, a gestação é cercada de muitos mitos. Um mito muito importante, eu acho que é uma visão que se tem sobre gestação, é de que a mulher grávida não pode se movimentar. E isso não tem evidência científica disso. Pelo contrário, o que a gente tem de evidências é que a atividade física só é benéfica, só traz benefícios, exceto em algumas condições clínicas muito específicas, como incompetência do colo, uma coisa que tem que ser avaliado com o obstetra, o fato da gestante não poder se movimentar, exceto em condições especiais. A atividade física é mais do que recomendada na gravidez. E aí a gente só tem benefícios. Previne prematuridade, previne obesidade, previne pré-eclâmpsia, previne diabetes gestacional, restrição de crescimento. Então, assim, a gente só vê benefícios na atividade física na gestação. O que a gente orienta, né, as nossas gestantes é que façam atividade física
com uma roupa adequada, roupa confortável, calçado confortável, uma atividade física que seja adaptada àquele momento da vida dela, porque a gente vê que tem algumas alterações que são fisiológicas, o eixo de gravidade muda, então a chance de ter queda e dessa queda, desse trauma, ter alguma intercorrência com o bebê é maior, então tem que se ter esse cuidado, né? A atividade física ela é mais do que recomendada, né? Deve ser realizada na gravidez, aliás, deve ser realizada em todas as fases da vida, mas na gravidez é muito benéfica, não tem isso. Outra coisa, outro mito importante é que gestante não pode fazer agachamento, não tem restrição em relação a agachamento, tem restrição a alguns tipos de exercício que tenham maior risco de queda, então jumping, algo que aumente muito a pressão intraabdominal também, porque nessa fase há uma sensibilidade da parede abdominal maior, uma fragilidade. Então, tem que ter esse tipo de orientação especializada. Então, a gente orienta a atividade física pode e deve ser realizada na gestação com acompanhamento adequado, uma orientação adequada para aquela fase. E no pós-parto também, tá? O pós-parto é uma fase muito delicada, Sim, que está com a verdade. parede abdominal fragilizada e as pacientes ficam, ao invés de começar a atividade física precocemente, colocam cintas Sim. que são totalmente proscritas, né, nessas ocasiões. E aí já fica a dica. No pós-parto, assim que seu médico liberar, volte a treinar, volte a fazer sua atividade física o mais precocemente possível. Tá aí a dica da doutora Amanda Valentim. E doutora, dando continuidade, fala pra gente agora a importância de ter esse acompanhamento ginecológico em todas as fases da vida da mulher. Bom, a gente, a gente costuma dizer, a gente não, né? O ginecologista é o médico da mulher a vida inteira. Eu tenho pacientes que eu atendo desde a infância e que já cresceram, algumas já começaram a vida sexualmente ativa. Eu tenho pacientes que eu acompanho, já estou na terceira gestação, e assim, né, a gente vem esse acompanhamento. Na adolescência, geralmente, o acompanhamento ginecológico é quando começa a primeira menstruação da adolescente, né? Traz para o ginecologista para avaliar a questão do desenvolvimento, né? Se está tudo adequado, se não tem nenhuma alteração do ciclo menstrual, o fluxo, se está tudo ok. E depois, com o passar dos anos, né? Assim que começa a vida sexualmente ativa, aquele acompanhamento anual. O acompanhamento ginecológico de rotina, ele previne, né, e detecta precocemente doenças como câncer de colo uterino. O exame físico anual da mama é essencial para detectar precocemente câncer de mama e as lesões mais frequentes e outras situações, porque há muitos mitos em relação à saúde feminina, como fluxo menstrual, paciente acha normal sangrar muito, e se você vai no seu ginecologista frequentemente, aí você vai poder detectar precocemente alterações do seu fluxo, alterações de dor, porque não é normal sentir dor frequentemente, tem mulheres que sentem dor frequentemente, então o acompanhamento ginecológico de rotina, ele proporciona a detecção precoce de doenças e uma qualidade de vida, né? Não é normal sentir dor, sentir desconforto quando se menstrua, né? E tudo isso a gente pode acompanhar, pode cuidar na consulta ginecológica, além do planejamento familiar, né? Que é É outra verdade. questão que a gente acompanha frequentemente as nossas pacientes. A maternidade é um momento sublime, mas deve ser uma decisão autônoma. A mulher deve escolher o momento ideal para ela vivenciar aquilo. Então, a gente bate muito na tecla do planejamento familiar também. E isso a gente acompanha na consulta ginecológica. Muito importante, né, ter esse acompanhamento durante todas as fases da vida. Não só procurar uma ginecologista quando realmente está precisando, tem uma necessidade, né, você está notando alguma diferença, mas sim, como você falou, a partir do momento em que a adolescente tem a primeira menstruação, que é a menarca, né, É. já procurar a ginecologista para ter esse acompanhamento todo, é muito importante.
Outra coisa que eu já ia esquecendo, as Pode falar. pacientes na perimenopausa, com a turma do 40 a mais, começa a ter alteração de humor, alteração de Uhum. libido, a força vai embora, não tem energia para nada, muitas sofrem com calor, com fogacho, e aí a gente também faz o acompanhamento dessa mudança na vida da mulher. Então, não é normal, a mulher não tem que sofrer desnecessariamente, ela tem um profissional que é especialista na saúde feminina, que vai poder proporcionar a ela uma qualidade de vida. Então, não subestimem, não sofram sozinhas. E de que forma, doutora, a atividade física pode estar contribuindo, ajudando tanto na saúde ginecológica da mulher quanto no bem-estar? O que é que você fala sobre isso? Olha, a gente temos evidências científicas, eu acho que em todas as áreas, tanto na medicina, na educação física, na fisioterapia, Sim. na nutrição, de que o exercício físico, o movimentar-se, seja em qualquer modalidade esportiva, só traz benefícios à saúde, né? A questão cardiovascular é essencial o movimento. A questão da saúde mental, né? A gente, durante o exercício, libera endorfinas que fazem com que a gente se sinta melhor, se sinta mais, proporcione a sensação de alegria, de vigor, e só esses 2 benefícios já justificariam tudo, acho que já por si só já se bastam. Mas em relação à saúde feminina em si, a gente tem benefícios importantes nos sintomas da endometriose, né, alívio de dor, alívio de sintoma, de desconforto provocado pela endometriose com atividade física. A gente tem, benefícios, muito importantes em pacientes pós-menopausa, né? Depois dos 40 anos, a mulher começa a perder muito massa muscular. E o fato de você se manter ativo, uma atividade física com resistência, a musculação, é essencial para manter uma melhor qualidade de vida. A gente tem associação o músculo do quadríceps, né? É muito relacionado à longevidade. Quem tem força nas pernas vai ter uma vida mais longeva. Então, o exercício físico ele só traz benefícios, na questão da saúde feminina. E para as mulheres que têm alguma condição ginecológica, quais os cuidados que elas devem tomar ao iniciar uma atividade física, o exercício físico? Bom, as condições ginecológicas mais frequentes, eu acho que podem alterar com o exercício físico, eu acho que tem incontinência urinária, as pacientes com diástase, que são frequentemente na ginecologia a gente vê pós-parto, pacientes com distopia genital, né, que é prolapso genital, a bexiga baixa, podem ter benefícios com a atividade física, mas também podem piorar um pouquinho sua condição com o exercício físico errado. Então, o que a gente orienta ao paciente que tem alguma condição ginecológica é passar pela avaliação do seu médico antes de iniciar a atividade física e buscar um bom profissional, né, da educação física para que faça o exercício específico para aquela mulher, né? Eh, Todo exercício ele é bom, e todo exercício ele vai ser ruim se não for uma coisa que seja individualizado e voltado para aquela pessoa, né. E é isso, para quem vai começar tem alguma condição ginecológica e vai começar a atividade física, faça uma avaliação com o seu médico antes e procure um bom profissional para lhe acompanhar. Muito importante isso. Então, doutora, você já falou um pouco sobre a menopausa e eu gostaria que você falasse agora, desse algumas orientações para as mulheres que sofrem também com TPM e que querem melhorar a sua qualidade de vida a partir do exercício físico. Qual orientação você fala para essas mulheres que sofrem? Tanto com a TPM, tanto com a menopausa ou com outras condições ginecológicas também. Ah, as evidências mostram que tem um impacto importante em controle de sintoma da TPM, né. As pacientes que fazem atividade física têm um alívio importante dos sintomas com
com a frequência na atividade física. Isso aí é atividade física resistida, né, musculação. Pode também crossfit, pode outra modalidade esportiva como corrida, algo que você se identifique, mas o importante é que o exercício físico ele seja incluído na rotina de quem tem TPM. No climatério, na fase perimenopausa, a gente tem um controle importante dos sintomas de fogacho, na questão da labilidade emocional também, muito importante, com a prática da atividade física regularmente. Então, para as pacientes que têm essa condição, que é a TPM, aquela irritação no período pré-menstrual, tem um impacto na qualidade de vida dela, que atrapalha as relações, a atividade física só vai trazer benefício. Se você está na perimenopausa e tem sintomas importantes, também só vai trazer benefício. E como a EGR-GIM pode contribuir para que mais mulheres cuidem da sua saúde, do seu bem-estar durante o dia a dia? O que é que você sugere para que a EGR-GIM possa ser um diferencial nesse sentido de saúde da mulher? Primeiro, acho que o ambiente, né? A mulher, quando vai treinar, às vezes se sente um pouquinho constrangida quando chega. Acho que é uma queixa que eu escuto recorrente no consultório, que as pacientes não gostam de ir para a academia porque não se sentem bem, não se sentem confortáveis naquele ambiente. Eu acho que primeiro um ambiente acolhedor, um ambiente que a pessoa se sinta confortável, né? Com bons profissionais, profissionais que tenham treinamento em saúde feminina, que tenham esse olhar para a saúde feminina é importante, né? E eu acho que é isso, um lugar acolhedor, com profissionais bons. Aí já, a gente já tem 99% de chance de ter um bom acompanhamento às mulheres. Certo, doutora. Para as mulheres que têm alguma condição ginecológica, você recomenda ter algum cuidado quando ela for começar a atividade física? Tem algo assim que você quer detalhar? Bom, como eu falei anteriormente, em relação à incontinência urinária, a prolapso genital, essas pacientes sim, né, devem passar por uma avaliação antes para ver qual é o tipo de atividade física que ela vai eh, ser mais adequado para ela. As pacientes com endometriose que podem não tolerar alguns tipos de exercício pelos desconfortos, né, por algum tipo de desconforto que ela sinta. E pacientes mais maduras pela questão do risco de fratura, então, quem tem osteoporose, pacientes pós-menopausa, então tem que ter um acompanhamento bem de perto em relação a isso e fazer musculação para aumentar essa massa óssea. Acho que de recomendação para paciente com condições ginecológicas, é difícil falar uma, porque são uma gama de doenças de doenças ginecológicas que a gente tem, mas eu acho que, primeiro, se você tem alguma condição ginecológica, o mais importante é você passar pela avaliação do seu médico e, a partir daí, traçar um plano específico para você, né? Algo que dá para sua amiga pode não ser a sua situação. E aí, individualizar cada caso, eu acho que é o mais importante. Mas o primeiro de tudo é não deixe de dar esse primeiro passo, né? O iniciar a atividade física, o começo, incorporar aquilo à sua rotina pode ser muito desafiador, mas os benefícios que vão trazer para a saúde feminina são muito grandes. E eu costumo dizer que a mulher, ela é o eixo, né? Ela é um agente transformador. Geralmente a mulher começa com a mudança de estilo de vida e toda a família é impactada. Então a mulher começa a fazer atividade física, leva os filhos, depois leva o marido, a mulher começa a se alimentar melhor. Então muda a dieta de toda a família e todo mundo tem benefícios, né? Eu acho que o recado é esse, assim, para a mulher que tem uma condição ginecológica, primeiro, avaliar com o teu médico o que é que vai ser melhor para você, né, o melhor plano a ser traçado individualmente e comece. Eu acho que o primeiro passo é esse. É verdade, o primeiro passo é começar, né? É. Encarar. Então, doutora Amanda, que mensagem você deixa agora para as mulheres que querem começar essa rotina de exercícios, mas por algum motivo elas ainda têm algum medo e insegurança?
Agora eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Para quem me vê agora, não imagina, mas eu já cheguei a pesar 130 quilos. Eu perdi bastante peso. E foi uma mudança lenta e gradual. No começo foi algo assim muito doloroso. Costumo dizer que eu ia na força do ódio. Eu entrava na academia reclamando, mas eu vi que a importância daquilo, de eu dar o primeiro passo, né, um ato de amor que a gente tem consigo mesmo. É um compromisso que a gente tem consigo mesmo. Quando a mulher não está bem com ela mesma, ela não vai cuidar dos filhos bem, não vai cuidar da família bem, não vai trabalhar direito, não vai fazer nada direito. Então, acho que o primeiro ato de amor por si e pelos filhos, porque o maior desafio da mulher é conciliar tantas demandas. E aí, eu acho que quando a gente entende, quando a mulher entende que ela é agente transformador da vida dela e que para ela amar e cuidar as pessoas que são importantes para ela tem que primeiro amar e cuidar de si mesma. E o primeiro passo ele tem que ser dado. Você no começo não vai gostar, vai ficar dolorida, vai ficar suada, né, sensação de suor, não vai ser legal no começo. Mas no final não, no durante, quando você vê o quanto que você no começo não conseguia fazer coisas simples, como se agachar, como ter mobilidade para pegar uma sacola, para abrir um pote sozinha, essa autonomia que a gente vai conquistando com a prática da atividade física, poder brincar com seu filho sem se sentir cansada, aquela sensação de exaustão no final do dia. Porque o exercício físico, ele não faz bem só para o corpo, faz bem para a alma. Você se sente bem melhor, a cabeça sai Pra melhor, mente. né? Você lá naquele ambiente, seja na academia, seja na praça, em qualquer lugar, você encontra pessoas que também praticam atividade física, começa a interagir, e aquela interação, aquela troca só traz benefícios. Então, acho que uma dica para a mulher que está começando, está querendo fazer atividade física, não tem uma fórmula correta, não é uma fórmula mágica. Não é correto, é uma fórmula mágica. Não tem uma fórmula mágica. A fórmula mágica também não tem atividade física assim, ideal, superior à outra. Você vai buscar algo que caiba na sua rotina. Se eu só tenho meia hora, vou fazer só meia hora, né? Se eu só tenho 15 minutos, eu vou fazer esses 15 minutos. E priorizar, acho que também é isso, tentar incorporar na sua rotina. Eu tenho uma tática que é colocar uma bolsinha com roupa de academia no carro e deixo lá. Vai na hora que dá. Tem dia que é às 5 da manhã, tem dia às 5 da tarde, de meio-dia, 1 hora, à noite. O importante é O não deixar de importante é ir. não deixar de ir. Às vezes a gente se prende muito ao modelo perfeito. A gente acha que a vida da blogueira vai ser a nossa. Não É vai, verdade. né? Eu tenho meia hora aqui antes de buscar os meninos na escola. Então, corre, Corre, aproveita essas meia hora. aproveita essas meia horinha e Já vai. faz a diferença. Não precisa da roupa mais chique, vai com a roupa que tem, com o sapato que tem, mas vai, só vai, né? Eu costumo dizer isso para minhas pacientes e assim até a minha própria experiência de vida. Você só vai, depois você e mantenha a constância. A qualidade de vida que você vai ter não vai ser de um dia para o outro, você já vai ter benefícios, mas é a constância que vai fazer com que você perceba o quanto que isso vai te dar de melhora na tua vida, né? E é o que a gente faz agora, aos 20 e 30 anos, que vão dizer como é que a gente vai estar aos 70, aos 80, né? O banco de músculo que a gente constrói agora é o que vai dar autonomia para a gente quando a gente tiver com 70 anos, para poder se levantar da cadeira sozinho, para poder Ter eh, dependência, né? ter Ir no independência, supermercado, fazer uma fazer compra, não qualquer estar coisa dependendo de outra de outra pessoa. pessoa. Então, acho Importante. que é isso o recado que a gente tinha para dar sobre começar a atividade física. Muito obrigada, doutora Amanda. Foi um bate-papo incrível. Então, foi um prazer lhe ouvir aqui hoje. E a gente só tem que lhe agradecer por você ter aceitado esse convite, estar aqui hoje com a gente e ter compartilhado dicas tão importantes para a saúde feminina, a saúde da mulher. Então, muito obrigada. Eu que agradeço a EGR Gym
por esse convite. É uma alegria para a gente falar sobre a saúde feminina. A gente se coloca à disposição. Foi uma experiência maravilhosa. Se quiserem, a gente vem de novo para a gente conversar novamente sobre esse tema e se coloca à disposição às alunas, aos espectadores, às pacientes. Não, quem quiser encontrar com a gente está na Fêmea na Saúde. E aí, para falar com vocês, atender vocês e proporcionar a qualidade de vida na saúde feminina. Sim, com certeza. Vamos firmar essa parceria. E para você que está nos assistindo, a EGR Gin está chegando com um propósito muito forte, que é ter um espaço dedicado para a saúde da mulher e da família. A EGR Gin vai sim fazer a diferença no seu dia a dia, na sua rotina e no seu bem-estar. Então, se você gostou desse episódio, curte, comenta e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Até logo!